Bom dia pessoal, já tomou seu café? Vamos aí para mais um dia de estudo, né? Quem é estudante, todo dia você tem que praticar o seu estudo, tá? E quando eu falo praticar, é você ler, fazer seus rabiscos, seus rascunhos no seu caderno de anotações, é você levar para o ônibus o seu caderninho de anotações, é você separar o seu caderno de estudos, é você assistir uma videoaula, é você ler um livro da área que você está estudando. E vida de estudante é essa, né? Então quem gosta de estudar tem que ter essa prática diária, é uma constância. Assim como você vai para a academia de segunda a quarta, sexta, de segunda a sexta, descansa 2 dias, assim mesmo é a vida do estudante, né? Não adianta você estudar um material hoje e você passa uma semana para você pegar de novo nesse material. Não adianta nada, né? Você vai estar andando, né, para trás. Gente, então chegamos aqui na lei, na nossa terceira leitura da Lei 5.810, tá, gente? Que fala sobre o concurso, né? Olha só, esse é um assunto importantíssimo também, tá? Bora ver lá o artigo 9. Começa no artigo 9 esse assunto. É a seção 2 da Lei 5.810. A investidura em cargo de provimento efetivo, lembra lá do vídeo anterior, cargo de provimento efetivo, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, observado o disposto no artigo 4º desta lei. Tá? Então presta atenção aqui que esse é um assunto importantíssimo, tá? Então a investidura em cargo de provimento efetivo depende de quê? Prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos ou de provas e títulos, tá? Artigo 10º. A aprovação em concurso público gera direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados. A aprovação do concurso público gera direito à nomeação? Nomeação? Sim, mas desde que respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados, tá bom? Então, quer dizer, você passou no concurso público, isso gera direito à nomeação? Sim, mas observa a sua posição, a sua colocação, né? Você foi o que? O 100º colocado? Então, lógico que você não vai ser um dos primeiros a serem nomeados, né? Há um respeito a essa ordem de classificação. E aí, o parágrafo 1º esclarece isso, olha. Terá preferência para a ordem de classificação o candidato já pertencente ao serviço público estadual, aquele que já pertence, terá uma preferência. E persistindo essa igualdade, se houver um empate, aquele que contar com maior tempo de serviço público ao Estado, né? Que pode ser aquele que já foi servidor temporário, aquele que já foi chamado em um processo seletivo, ficou num contrato de 1 ano, ele já tem uma experiência no serviço público. Então ele terá uma certa preferência, uma certa vantagem. Tá? Parágrafo 2º. Se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público do Estado, decidir-se-á em favor do mais idoso. Tá? Ou seja, se houver um empate de pessoas que não pertencem ao serviço público, como vai ser o desempate? Vai ter preferência aquele que é mais idoso. E a Lei 5.810 diz que os candidatos que poderão se inscrever, né, para pleitear um cargo público é até 69 anos. Então tem bastante tempo para você estudar e ingressar no serviço público, né? Mesmo com todas essas mazelas que a gente está vendo no país, né, de processos seletivos simplificados para todo lado, a gente sempre tem que guardar uma esperança que um dia, né, os nossos governantes irão mudar esse negócio e começar a colocar pessoas dentro do serviço público, pessoas que realmente estudam, né? E olha só, então como eu falei, o direito à nomeação, que é a aprovação dentro do número de vagas, gera mera expectativa de direito, né? Não, aquele que foi aprovado em concurso público tem um direito subjetivo à nomeação, né? Dentro do prazo de validade do concurso, respeitada a ordem de classificação, né? Isso significa que o Estado é obrigado a nomear os aprovados dentro de vagas previstas no edital, tá? Dentro das vagas previstas no edital. Que às vezes a pessoa reclama, eu não fui chamado para o concurso, eu fiz prova, mas nunca fui chamado. Mas você passou dentro do número de vagas exigido no edital? Qual foi a sua colocação? Se você está entre os primeiros e dentro, né, do quantitativo de vagas, você vai ser chamado. Mas se não, é muito difícil, né? Você passou lá em 100º lugar. Poxa, você tirou uma nota péssima, você não foi bem na prova. Você tem que
trazer a responsabilidade para você também, né? Ou seja, você precisa estudar mais. Então nós vemos o critério de desempate, aquele que é o servidor público estadual, no caso aqui, né? Ele terá vantagem, ou de qualquer poder, ele tem preferência sobre quem não é servidor, tá? É um dos critérios de vantagem, isso é uma vantagem já dentro do serviço público. O segundo critério de desempate é aquele que tiver maior tempo de serviço no Estado, né? O outro é a questão da idade, para quem não é servidor estadual. A questão da idade é para quem não é servidor estadual, tá, gente? Então, isso é uma ordem de preferência. Bom, vamos ver aqui mais um outro ponto importante que a gente pode ver aqui na Lei 5.810, que eu falei que poderão se inscrever os candidatos até 69 anos de idade, né? Tá aqui também na lei. Tá aqui, ó. Gente, é o artigo 14º, o 14. Olha só o que diz. No inciso 3, na verdade é o inciso 1. Não se publicará edital na vigência do prazo de validade de concurso anterior para o mesmo cargo, se ainda houver candidato aprovado e não convocado para investidura, ou enquanto houver servidor de igual categoria em disponibilidade. Gente, isso daqui dá uma confusão, né? Porque às vezes o estudante, né, ele faz o concurso público, a pessoa faz o concurso público e ela, vamos supor assim, ela atingiu a pontuação que deveria atingir, ela foi bem classificada, mas de repente surge um outro edital para aquele mesmo cargo. Ué, e aqueles que foram aprovados no concurso anterior? Não vão ser chamados? E aí isso gera uma confusão, gera até protestos, né? As pessoas vão reclamar do órgão, do governo, dizendo que não pode, baseado justamente nesse inciso que eu falei aqui, no artigo 14, que olha só, não se publicará edital na vigência do prazo de validade de concurso anterior. Então não pode ser publicado. Agora tem uma especificidade, para o mesmo cargo, se ainda houver candidato aprovado e não convocado para investidura, ou enquanto houver servidor de igual categoria em disponibilidade. Então tem algumas exceções. Às vezes é publicado um novo edital, mas para um outro cargo, não aquele que você passou. Por exemplo, eu passei, vamos supor, para o cargo de administrador, para um determinado órgão X, e esse mesmo órgão X, em menos de 2 anos, lança um outro edital, mas não para cargo de administrador, para cargo de contador, por exemplo. E aí está tudo bem, né? É para um outro cargo. Agora, se fosse para o cargo de administrador, aí sim, né, eu poderia fazer essa reclamação. Não pode publicar o edital quando se está vigente ainda o edital de um concurso anterior, né, para o mesmo cargo. Tá? Então, prestar atenção nesse artigo 14 aqui. Tá? E aí, os concursos terão a validade de até 2 anos. Destaca aí, a contar da publicação da homologação do resultado no Diário Oficial, prorrogável expressamente uma única vez por igual período, né? Ou seja, o concurso terá validade de até 2 anos, a contar da publicação no Diário Oficial, e ele pode ser prorrogável expressamente uma única vez por igual período, por mais 2 anos, né? É a validade daquele concurso. Isso acontece também dentro da administração pública, né? O concurso tem validade de 2 anos, e de repente eles prorrogam por mais 2 anos, e eles continuam a chamar, né, aqueles candidatos que foram habilitados, que foram aprovados no concurso público, justamente devido a essa situação aqui. Tá? Bora ver um outro ponto importante aqui. Aí você vai, quando você estiver lendo, você vai ver nesse artigo 14 que tem um assunto que fala sobre os candidatos com deficiências aprovados incluídos na lista de reservas e como eles serão chamados. Faça essa leitura no seu material aí, tá? A gente pode ver isso depois, num outro porcento, mas o parágrafo único tem uma coisa interessante sobre isso. Olha, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, as quais serão reservadas 20% das vagas oferecidas no concurso. Então destaca isso aí, ó, 20%, porque numa questão de prova eu já vi que botava 10%, outra 30%, 50%. Então se você não memorizou isso, você já perdeu a questão, tá? É sobre as pessoas
com deficiência, que é assegurado o direito de se inscrever em concurso público. Elas têm esse direito, né, para provimento de cargos, mas desde que esses cargos sejam compatíveis com a deficiência dessa pessoa, tá? De que ela é portadora ali. E são reservados aí 20% das vagas oferecidas no concurso, tá? Então, no próximo vídeo, no próximo estudo, nós vamos falar sobre a posse, né? Aquele momento que a pessoa que passou no concurso público, ela vai tomar posse do seu cargo, né? Ela vai ser efetivada ali dentro do cargo público, né? Por qual ela foi nomeada, por qual ela foi então designada. É o momento que você, servidor, que você assina o termo de posse, que é um documento, né? É um documento que comprova a sua investidura, a sua ocupação em um cargo público, tá? Muito importante também esse assunto.